Fala, gente! Canal Tricolás com seu vídeo tradicional agora. Já chegamos no Morumbis, já aqui no nosso cantinho, para falar depois de São Paulo 2, Santos 1. Sim, deu certo. Hoje deu certo. Primeira vitória de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aí é aquela, né? Você vê como as coisas são muito relativas. O São Paulo era um time que estava há 4 jogos sem ganhar. E agora é um time que está a 7 jogos sem perder. A última derrota foi para o Palmeiras no Campeonato Paulista, aquela que foi conseguida por causa do pênalti do Vitor Roque, lembram disso? E depois de lá para cá, o São Paulo empatou com o Sport, ganhou do Tajeres, empatou com o Atlético, empatou com a Aliança Lima, empatou com o Cruzeiro, empatou com o Botafogo e ganhou do Santos. Foi importante a vitória por o tal encadeamento que eu sempre digo aqui. Imagino que também para tirar um peso dos jogadores, e como eu vim do estádio para cá, e hoje, felizmente, eu estava de carro, eu consegui ouvir a coletiva do técnico, e ele disse algo que eu já imaginava que fosse verdade, então se confirmou com o que ele disse. O mental fica muito prejudicado na situação que o São Paulo estava vivendo. Então, sair com a vitória é importante para relaxar um pouco essa equipe. Mas é óbvio que as coisas os problemas que existem não foram resolvidos. Eu acho que o mais importante é chamar a atenção para o seguinte: o time base do São Paulo se tivesse todo mundo aí, do jeito que o Zubeldia costuma montar, tá? Não estou dizendo que é o certo. Rafael, Cedric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Luciano, Lucas Moura, Caleri e Oscar. Esse é o time do São Paulo, se todos estivessem disponíveis, de acordo com a maneira com a qual o Zubeldia mais gosta de armar a equipe. Olha, guardou bem, né? Time que entrou hoje em campo: Rafael, Cedric, Juan, Sabino e Enzo Dias. Marcos Antônio, Alisson, Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira. Olha a diferença desse time. Se você acha que isso não faz diferença para um time ter um tipo de rendimento e outro, então você tem muita má vontade com técnicos de futebol em geral. Porque não tem como o time não ter perda. Não tem como o time apresentar mais defeitos. Não tem como o time apresentar menos qualidade. E mesmo assim, esse foi o time que fez um primeiro tempo muito bom e que conseguiu a duras penas administrar o segundo e vencer o Santos. Então, eu acho que quando a gente para e faz esse tipo de reflexão, a gente consegue entender que sim, há problemas com o próprio técnico, sim, há os problemas da diretoria que a gente já falou aos montes aqui, mas claro que o São Paulo é um elenco mais fraco do que já foi. Quando as pessoas dizem o elenco mais forte dos últimos 10 anos, eu dou risada, porque não tem como você ver mais forte só porque você acha, por exemplo, que o Lucas Ferreira rendeu bem na base. Então ele é um bom jogador tecnicamente, então ele compõe um time muito forte. Não, não compõe, ele é um jovem. Está começando agora, ele não tem nem status definido ainda. Quando você tira o principal do São Paulo, sobra muito pouco. Sobram bons jovens que você não sabe o que ainda são. E é com essa dificuldade que o São Paulo vem trabalhando desde o início do Campeonato Brasileiro, passando pelos primeiros jogos da Libertadores. Não é simples alcançar resultados grandes com uma equipe tão mexida, esfacelada e derrubada. E alguém pergunta, mas o Zubeldia também não pôs o Alan Franco? Não pôs porque o cara tá quebrado, cara. O time tá jogando toda quarta e domingo, você tem que revezar e descansar alguns. O Arboleda descansou outro dia, sentiu muscular, não foi. O Alan Franco descansou. Achei a zaga um horror, mas é o que tem para hoje. E com esse time, o São Paulo conseguiu ter esse desempenho, se a gente pensar no geral, bom para vencer o Santos. Acho que o primeiro tempo foi muito bom. O São Paulo
conseguiu equilibrar pressão com mobilidade e pouco sofrimento atrás. O São Paulo só levou um chute no gol, que foi o do pênalti no gol marcado pelo Tiquinho Soares. No segundo tempo, tem sempre que lembrar o seguinte: é natural, primeiro, é um clássico, tá? Segundo, que o Santos também está na parte de baixo da tabela. E é natural que o time que está perdendo pressione o seu time. Eu queria entender onde é que as pessoas andam ultimamente, que elas acham um absurdo o Santos pressionar o São Paulo. Ou o Cruzeiro pressionar o São Paulo perdendo. Ou o Aliança Lima, numa Libertadores da América, pressionar o São Paulo perdendo. Isso é o normal. Cabe o São Paulo saber se defender dessa situação. E o São Paulo não soube se defender e contou com um erro grave do técnico contra o Aliança Lima. E o São Paulo teve uma falha em jogada de bola parada contra o Cruzeiro e outra contra o Botafogo. O São Paulo sucumbiu aí, porque contra os dois o São Paulo tomou pressão, mas conseguiu se segurar. A pressão vai existir. Eu vi gente criticando hoje porque o time estava sendo pressionado. A pressão é normal, a pressão ela é iniciativa do adversário, não é sua. Cabe a você se defender bem. E o ideal é que o São Paulo fizesse essa defesa no final da sua intermediária, não dentro da área. Ela aconteceu dentro da área porque o time não errou exatamente na defesa, mas o time errou no ataque. A pressão que o Santos exerceu em boa parte do segundo tempo e nos últimos 10 minutos de forma muito grande, passou por 4 erros grosseiros de jogadores do São Paulo. Um erro do Ferrarese, que foi tentar driblar um jogador, perdeu a bola e armou o contra-ataque. Um erro absurdo do André Silva, que tentou armar uma jogada de calcanhar para o Ferreirinha. O jogador do Santos retomou e armou o contra-ataque. Um erro de passe do Bobadilha. E um segundo erro de passe do próprio Ferrarese, de novo, atuando, indo para a intermediária ofensiva. Nesses 4 momentos, o Santos retomou a bola, achou espaço para chegar na área do São Paulo, e aí conseguiu segurar a bola dentro do campo de São Paulo um bom tempo, com os jogadores dentro da área. O erro individual contribui demais para esse tipo de pressão. Mas tem algo que o Zubeldia falou na coletiva que também é verdade. Esse time sentiu demais a pressão de ter empatado os outros jogos. Por isso é que acabou se desarticulando às vezes e permitindo que o Santos chegasse. Então o mental influi negativamente. Isso vai melhorar, primeiro, quando o time estiver completo, com jogadores mais experientes, e segundo, quando ele estiver mais seguro do que está acontecendo. É impossível você tomar um gol no final do primeiro tempo e não começar a pensar que você pode pôr tudo a perder de novo no segundo. Se a gente que fica na arquibancada pensa que pode acontecer, quem está em campo acaba se desesperando também. Então acho que nesse ponto de vista, valeu pela capacidade de saber passar por esse sofrimento para não tomar o gol. E o Rafael nesse ponto foi fundamental naquela defesa ao final. Acho que taticamente o time esteve bem, então não dá para criticar o técnico nesse sentido. E acho que a escolha dele foi a melhor que o São Paulo poderia ter. Vamos analisar. O Luciano não está num bom momento. O Caleri está machucado. É preciso que haja jogador de velocidade pelas duas pontas, porque o Igor Vinícius, que é o ala, não tem jogado bem. E hoje, com a formação com 4, linha de 4 atrás, você tinha que ter um jogador de velocidade do lado. E o Lucas Ferreira tem entrado e tem dado conta do recado. Ferreirinha fez mais um gol. Lá no desafio do Neto faltam só 5. Então esses são os caras que têm que entrar. Não dá para armar aquele time dos sonhos dele. E acho que dá para entender a opção hoje por não ser 3 zagueiros no início, também para botar o time um pouco mais à frente. Mesmo sabendo que o time fica um pouco mais vulnerável com os jogadores atuais nessa formação de linha de 4. Eu não gostei da zaga na hora da escalação, mas na atuação ela não sofreu, apesar do Santos também não ter oferecido muito perigo no primeiro tempo. Ofereceu no segundo tempo, mas a zaga me pareceu firme. Ao contrário, quem entrou é que eu acho que acabou atrapalhando. Acho que o Ferrarese entrou muito mal, estabanado, atrapalhado, e o São Paulo quase entrega o patrimônio por causa dele, né?
Mas a ideia que foi para o campo hoje, eu acho que foi muito bem executada, pensada pelo técnico e bem executada pelos jogadores, tirando a parte do desespero. Quarta-feira tem Libertad, é jogo duríssimo. É outro jogo que se empatar não é um absurdo. Se perder, faz parte. E se ganhar, vai ser um grande passo para a classificação na Libertadores da América. E no sábado, um jogo no Campeonato Brasileiro, que é daqueles. É o jogo, é o Ceará fora. O Ceará no meio da tabela. Começou animado o Campeonato Brasileiro. É o tipo do jogo que você não pode bobear também, porque se você perde, você volta de novo várias casas para baixo e São Paulo não está tão longe assim da zona de rebaixamento. Então é mais uma semana dura, é mais uma semana com a possibilidade de jogador se cansar demais, até tirar a cabeça de dentro d'água, especialmente quando o São Paulo estiver com os jogadores principais de volta, nada vai ser fácil para esse time. Por outro lado, tem uma sugestão para o Subir Dia. Eu acho que tem aquele pensamento que diz que quando você está em crise ou nos maus momentos, você encontra soluções, né? A dificuldade que está sendo para o São Paulo jogar com esse time mesclado pode apresentar uma alternativa muito boa para manutenção do padrão de jogo quando todos os titulares estiverem de volta. Você vai conseguir, por exemplo, tirar o Lucas e colocar o Lucas Ferreira, tirar o Oscar e colocar o Matheus Alves, tirar o Luciano e usar o Rodriguinho, mantendo talvez o mesmo nível de jogo desses que eu falei primeiro. Porque os caras que estão jogando hoje no lugar estão crescendo na dificuldade. Rafael, até pela defesa que fez no final, vai ficar com uma nota 8,5, que eu vou te falar. Ele trabalhou pouco no jogo, mas só aquela defesa ali valeu como se fosse um gol. Cedric, de novo, um jogador muito sério, muito regular, né? É impressionante como ele não dá sopa pro erro. Dá nota 8 para ele outra vez. O Juan teve uma partida boa, sólida, vai ficar com 7,5. Sabino também. É muito séria a atuação do Sabino também. Mais séria hoje do que as últimas atuações do Alan Franco. 7,5 para ele. E o Enzo Dias, de novo, né? Um dos jogadores mais regulares do elenco. Sempre muito ligado, muito atento. Não esmorece, não baixa a cabeça. Opa, ó, o sono. Nota 7,5 para ele. Marcos Antônio, primeiro tempo primoroso, segundo tempo caiu de produção, mas dá para ficar com 7. O Alisson, para mim, jogou bem praticamente o jogo todo, dá para dar 7,5 para ele, foi muito bem em vários lugares do campo. Matheus Alves, sua melhor atuação pelo São Paulo hoje. Saiu porque tinha cartão amarelo, trabalhou muito bem no primeiro tempo, armou a saída de bola para o gol do Ferreirinha, armou a passada para a chegada do André Silva para fazer o segundo gol e trabalhou bem no segundo tempo, quando pôde também, mesmo naquele momento em que o time estava um pouco mais recuado, ele ajudou na saída. Nota 7,5 para ele. O Lucas Ferreira começou bem, mas depois eu acho que ele caiu muito de produção, acho que ele teve uma atuação abaixo do habitual dele, vai ficar com 6,5. Mesmo assim ajudou. O André Silva, grandíssimo primeiro tempo, grande jogo dele, do modo geral. Caiu mais para o final, mas foi uma atuação muito boa, descontando a firula, que quase entregou um contra-ataque perigosíssimo para o Santos. Acho que ele foi muito bem, dá para ficar com uma nota 8, e o Ferreirinha, de novo, mais um gol, incomodando a defesa adversária, dando trabalho, sendo agudo, nota 8,5 para ele. Entraram o Bobadilha, que eu acho que entrou jogando muito sério, dá para dar uma nota 7. O Ferrarese muito estabanado, nota 5. Acho que ele, cara, parece que ele queria entregar alguma coisa ali, um negócio pavoroso. O Igor Vinícius entrou e hoje acho que não comprometeu, dá para dar uma nota 6 para ele. E o Rodriguinho entrou bem, né? Muito ligado, procurando jogadores no ataque para tocar a bola. Achei que ele foi bem demais. Dá para dar uma nota 6,5 para o Rodriguinho também. Esse foi o São Paulo diante do Santos nessa primeira vitória do Brasileirão. Até mais. Valeu, gente!